doutora Angélica. Boa tarde a todos. Inicialmente quero agradecer essa honra dada, porque diferentemente do que foi noticiado na imprensa, não fui intimada e nem convidada pelos excelentíssimos vereadores. Eu solicitei ao vereador e que remetesse a minha solicitação ao presidente desta casa, no sentido de que pudesse vir hoje aqui, não só na qualidade de procuradora do município, mas na qualidade de cidadã, para ouvir os ilustres vereadores e também os componentes dessa mesa. Mas especialmente eu quero fazer um agradecimento aqui aos meus colegas procuradores e amigos que estão aqui maciçamente em nome da Procuradoria defendendo a instituição. A Procuradoria é uma instituição séria. O meu parecer se referiu ao caso concreto, não podendo a Procuradoria ser responsabilizada. Por favor, senhores, eu gostaria de pedir respeito, o mesmo respeito que eu tive com os senhores quando os atendi na Procuradoria. Então, por favor, ou então não falarei. Inicialmente, antes até de falar do meu parecer, eu gostaria de dizer que a Procuradoria Jurídica é um órgão de assessoramento do Poder Público do município do Salvador. Nossa função é zelar pela manutenção da ordem jurídica. Portanto, não emitimos parecer em consulta genérica. O parecer foi emitido nos autos do processo administrativo 818 de 2009, mais precisamente no mês de agosto, na data de... no mês de julho, na data de 8/7 de 2009. Consultou-nos, diferentemente do que foi dito aqui nesta casa, numa tentativa inidônea de distorcer a Procuradoria-Geral e não a pessoa minha, eu, procuradora Angélica Guimarães, que assino e assumo qualquer tipo de posicionamento jurídico por mim adotado, porque sou técnica e meu parecer não interfere ou interfere em nada. Opina por uma postura jurídica que corresponde à ordem jurídica constitucional. Primeiro, eu respeito a Constituição Federal. Segundo, eu respeito o ordenamento jurídico vigente do município, porque sou municipalista. Tenho obra publicada e lançada nesta casa, no ano de 2003, que se chama Competência Constitucional, em matéria de licitação e contrato. Então eu não estou aqui discutindo, senhores, sobre a idoneidade de qualquer título de transformo, e nem muito menos pela utilização que dele façam ou os empresários ou gestores públicos. A Procuradoria não avalia, não controla, não fiscaliza e não defende transformo. Por isso quero ser tratada com respeito e mereço. Eu sou uma técnica e me manifestei como me manifestaria em qualquer processo, de qualquer um que aqui estivesse. Eu não estou interessado em quem é o autor do requerimento, porque eu preservo o princípio da impessoalidade. Para mim, pouco importa se é empresa X ou Y, se é barraqueiro, se é empresário, se é trabalhador. O interesse é o mesmo e eu protejo o interesse público. Neste sucumbindo qualquer tipo de manifestação de ordem política ou privatista que tente macular a imagem da minha instituição. Não sou político. Eu fiz concurso público e antes de passar pela Procuradoria, fiz concurso para juiz de direito e fui aprovada por louvor. Por isso quero ser respeitada. Tenho mestrado em Direito Público e sou constitucionalista, professora das melhores instituições desta cidade. Inclusive fui professora substituta da UFBA. Eu não admito que meu nome seja maculado e lançado em qualquer meio de imprensa que venha denegrir a imagem dos meus colegas e da minha casa. Agora, depois desse desabafo, e peço desculpas. Peço desculpas porque aqui sempre estive, com todo respeito que fui tratada pelos senhores, seja para dizer sobre algum projeto, seja para esclarecer alguma questão jurídica. Mas hoje eu me senti pessoalmente prejudicada, não só a mim, como a minha classe. E todas as vezes que se deslegitima um órgão de controle interno, como é a Procuradoria, se está buscando desestabilizar o Estado Democrático de Direito e causar um arbítrio, porque se toda vez, senhores, que a administração pública resolver aniquilar o direito adquirido em nome deste ou daquele interesse, nós, procuradores, pudéssemos admitir isso, estaríamos dizendo, lasque a Carta Constitucional, ou como diz
do poder constituinte originário é que tem a capacidade de fazer, e não eu. Portanto, agora eu vou falar do meu parecer. Primeiro, quero deixar claro que o objeto da consulta foi: existe direito adquirido em fato de lei nova? Eu, aliás, vou ler o parecer, para que pessoas levianas e maldosas não distorçam as minhas palavras. A presente consulta foi submetida a essa Procuradoria pelo excelentíssimo senhor secretário municipal de desenvolvimento urbano, e não por qualquer outra empresa. As empresas detentoras das cotas de Transcom, advindas de uma utilização da sua propriedade particular, portanto, da limitação ao uso da propriedade privada, foram dadas em pagamento por esta limitação administrativa. Legitimados os seus títulos em 91, 92 e 94 e posteriormente chancelados pelo então prefeito Antônio Baçaí. A época do PDD-1 de 2004, que é a restrição hora encomendo do 263 do PDD-1 de 2008, não existia. Portanto, repito, o objeto da consulta foi: excelentíssima senhora procuradora, é possível falar em direito adquirido no caso concreto? A minha resposta foi sim. Eu não entrei em Transcom e nem poderia, porque para saber se era idôneo ou não aquele título, eu teria que consultar a SUCOM, a SEDAM e a Procuradoria Especializada Ambiental, que é a quem compete tomar as providências necessárias no sentido de averiguar se um título é ou não, junto aos órgãos municipais que fiscalizam, controlam, regulam e deferem. Portanto, quero dizer que aqui estou para responder toda e qualquer consulta feita sobre a seguinte questão: é possível aniquilar o direito adquirido de ontem, seja quem for, por uma lei nova? E aqui quero dar um destacado, não estou falando de retroatividade de lei. Existem duas coisas que são muito diferentes. Uma coisa é a aplicação da lei e seus limites. Outra coisa é a retroatividade da lei. A lei só retroage para prejudicar quando nunca. No direito penal, aliás, nem se fala nisso, só para beneficiar, e aqui sempre temos membros desta outra casa que são criminalistas. Para o direito, a lei se aplica na data em que ela entra em vigor, salvo se expressamente disser que retroagirá para atingir situações jurídicas, preservando o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Eu sequer estou aqui tratando de ato jurídico perfeito, porque não analisei o título. Eu estou aqui tratando de direito adquirido. Estou tratando de núcleo duro da Constituição, como dizem os alemães. Estou tratando aqui do principal instituto, garantia, e não é direito, é garantia, de preservação da ordem jurídica constitucional. Sob a égide de um outro ordenamento municipal e com base na lei orgânica do município, que é norma constitucional dos municípios, queiram ou não os constitucionalistas e administrativistas que querem aniquilar a competência municipal, mas a lei orgânica é a Constituição dos municípios. E ela precisa ser respeitada. E essa norma infraconstitucional, que eu estou falando da Constituição Municipal, não poderia restringir o que a lei orgânica não restringiu. Valerá daquele momento para frente. Os direitos adquiridos com base na lei anterior, e aí volto a repetir, não estou falando de retroatividade da lei, estou falando de aplicabilidade, serão exercidos na forma da lei que lhes concedeu. Quando eles implementaram o direito, ou as condições para aquisição do direito, não havia vedação da utilização em área de borda. Em nenhum momento, no meu parecer, eu disse que eu misturava direito com exercício daquele direito. Aliás, fui cuidadosa no final do meu parecer para aqueles que de fato querem encarar a questão com a seriedade que o caso requer, porque agora eu faço questão que isso tudo seja devidamente apurado, mas muito bem apurado, até porque não tem parecer com efeito erga omnes, tem parecer num caso concreto. Eu disse, assim, sobre o aspecto jurídico, há de ser reconhecido que o direito dos requerentes foi adquirido como consequência de um fato idôneo, conforme certidão passada pelo município de Salvador, através da qual se garantiu a constituição do crédito pleiteado quando da transferência do direito de construir, na forma da lei orgânica deste município, condições das quais emergiu a aquisição
decreto há de ser preservado em observância ao princípio constitucional da segurança jurídica, conferindo-se a possibilidade de conceder-se a Transcom na forma pleiteada, mas também, e por favor prestem atenção, à luz da legislação urbanística em vigor. Portanto, eu mandei que na hora do exercício do Transcom fossem observados os parâmetros, valores, local de construção e a oportunidade de aprovação do projeto. E mais, ao final eu disse, salientamos a necessidade de submeter os presentes ao órgão competente para avaliação técnica do pleito. Ou seja, para dizer, este título é verdadeiro, é falso, encontrava limites lá atrás, não poderá ser decidido nestas condições. No que se refere a cálculo, autenticidade dos documentos, identificação das áreas de concessão e voltei ao final grande, que são condições indispensáveis para a regularização do procedimento administrativo. Senhor, eu fiz questão de trazer a esta casa hoje, não a cópia do parecer que eu tinha nos meus arquivos, a cópia retirada do processo administrativo. Não tenho nenhuma dúvida da certeza da tese jurídica de que defendi. Nenhum constitucionalista seria capaz, ou administrativista, de dizer que é possível aniquilar o direito adquirido. Agora, eu não disse em nenhum momento que há direito adquirido a parâmetros de construção ou a construir neste ou naquele local. O que eu estou dizendo é que aquele título deve ser preservado nos limites da lei que lhe foi conferida, quanto ao implemento das condições. Tenho feito questão de dizer isso porque a empresa tem feito uma confusão enorme entre a concessão, ou melhor, entre a outorga desse direito da Transcom, as cotas da Transcom, entre a constituição deste crédito e a utilização deste crédito. Não seria leviana ter o mínimo de conhecimento para saber que na hora que o poder público disser eu acredito no seu título, eu vou também limitar este título. E se eu, senhor, estiver tentado parecer conclusivo, eu não ressalvaria que o processo carecia de saneamento. De todo modo, volto a ressalvar que, tendo eu a certeza de que não poderia, por exemplo, diante de um caso concreto de um servidor que implementou as condições para aposentadoria, dizer que depois de uma alteração da lei, ele teria que trabalhar mais tempo para cumprir novas condições, ou que alguém que antes da emenda 20 já tinha direito de somar seu tempo para aposentação, não poderia mais comprar o tempo fixo, que aliás todos os servidores foram beneficiados com o parecer desta Procuradoria, dá com orgulho de fazer parte, porque é composta por membros sérios. Se eu disser que aquele título de Transcom pode ser aniquilado pelo PDTU de 2008, eu estou dizendo que todos aqueles que se aposentarem vão voltar a trabalhar. Eu estou dizendo que a licença-tempo daquele tempo fixo contado para todo mundo vai voltar. Eu estarei dizendo que várias pessoas que se aposentaram quando a Constituição permitia, não voltou a não permitir mais determinados tipos de aposentadoria, vão ter que retirar esta aposentadoria e devolver tudo aos cofres públicos. Eu não preciso aqui entrar em detalhes. Apenas quero dizer que, na certeza da idoneidade do que faço, e farei até o final a sustentação deste parecer, aqui ou em qualquer tribunal, e estarei disposta a debater com qualquer jurista. Não vai cansá-los aqui com grandes conceitos jurídicos, não é essa a questão. Mas mandei ofício ontem, através do Procurador-Geral. Ele subscreveu até o pedido. Ofício para o Ministério Público Federal, Procurador-Geral de Justiça, Presidente da OAB, Secretário de Segurança Pública, Delegado-Chefe da Polícia Federal, com a cópia do meu parecer e me colocando à disposição para todo e qualquer esclarecimento jurídico, deixando mais uma vez claro que não farei gerência política ou privatista. Sou jurista e discutirei meu parecer jurídico.